Fala galera linda, aqui é o professor Joadson em mais um projeto com vocês, tá? Professor Joadson, professor da plataforma Gonçalves Dias, iniciando um novo projeto, tá? Um projeto do governo do estado do Maranhão através da Secretaria de Educação. Qual é o nosso novo projeto? Olha aqui, ó, Preparatório Paz, UEMA e Enem. Nesse projeto a gente vai explicar, vai falar sobre várias questões questões do Enem e questões da UEMA, que nós vamos resolver com vocês aqui, vamos comentar. Além de resolver e de comentar, também iremos dar alguns toques para vocês, recordar um pouquinho a teoria, tá? Vai ser um projeto super legal para você aí que está no terceirão e vai fazer no final do ano os 2 vestibulares, hein? Olha, gente, tem que fazer os 2 vestibulares, tá? Que é para aumentar mais um pouquinho esse nível, sair do terceiro direto para a universidade pública, certo? Beleza. E também através do Enem, né? Você pode, com a nota do Enem, você pode até tentar uma vaga numa universidade particular através dos programas do governo, né? Você pode aderir a um FIES, por exemplo, certo? Tem alguns programas que você pode aderir. Porém, tem que ter uma boa pontuação no Enem. Então, nós vamos correr atrás agora dessa pontuação, tá bom? Então, vamos lá. Vamos começar a resolver algumas questões. Eu peguei só questões do Enem e da UEMA para a gente fazer. Legal? Olha só a primeira, do Enem 2018. O que diz essa questão aí, galera? Ó, ao soltar um martelo e uma pena na Lua em 1973, o astronauta David Scott confirmou que ambos atingiriam juntos a superfície. O cientista italiano Galileu Galilei, que viveu naquela época ali, ó, de 1564 a 1642, um dos maiores pensadores, tá ali, italiano, né? Ia complementar, mas já tá ali, italiano. Um dos maiores pensadores de todos os tempos previu que se minimizarmos a resistência do ar, os corpos chegariam juntos à superfície. Na demonstração, o astronauta deixou cair em um mesmo instante e de uma mesma altura um martelo de mais de 1 quilo, ó, 1 quilo e 320 gramas. E uma pena de 30 gramas. Pô, super leve. Durante a queda no vácuo, esses objetos apresentam iguais. Então isso gerou até uma certa polêmica na época de Galileu Galilei. Ele disse, porque o que se pensava antes? Se pensava o seguinte, se você abandonar uma pedra e uma pena, normalmente, você abandona de uma mesma altura, a pedra vai cair primeiro, a pena vem muito mais devagar. Então, o que se pensava? Pensava-se o seguinte, que os corpos mais pesados, eles caem mais rápido, tá? Porém, se a gente fizer um experimento assim, ó, pegar uma folha de papel, chamex, e dividir ela ao meio, soltar de uma certa altura essas 2 folhas de papel, vocês vão perceber que elas vão chegar praticamente juntas. Comprovando o que eu estou falando, que se os corpos mais pesados caem mais rápido, essas 2 metades da folha de papel, se eu abandonar, como elas têm o mesmo peso, eles vão cair juntos. Mas, percebam, se eu pegar uma dessas folhas e amassar, e deixar outra folhinha aberta e abandonar, o fato de eu ter amassado esta, não vai fazer com que ela fique mais pesada. Se eu abandonar as 2 da mesma altura, quem é que vai chegar primeiro, galera? A que eu amassei. Poxa, se elas têm mesma massa, se os corpos mais pesados caem mais rápido, esses 2, a metade da folha amassada e a outra metade inteira, elas têm mesmo peso, mesma massa, se eu soltar, quando eu soltasse, era para elas caírem juntas, já que elas têm o mesmo peso. Então, por que a amassada cai mais rápido e a outra vem caindo devagarzinho?
O que está agindo nessa que não está conseguindo muito agir nessa? A resistência de alguma coisa que está aqui na trajetória. Então, o que essa folha recebe, que esta aqui também recebe, só que em menor quantidade? A resistência do ar, que é em sentido contrário. Aí foi o físico italiano Galileu Galilei que disse que esta teoria que se pensava que os corpos mais pesados caem mais rápido, isso não acontece, tá? E que o que influencia na queda dos corpos não é a sua massa, mas sim a aceleração da gravidade. Não é a sua massa, mas a resistência do ar. Então ele pensou, se nós pudéssemos minimizar a resistência do ar, você faria com que um corpo super pesado e um super leve caíssem juntos, se não tivesse a resistência do ar. Essa história, gente, é clássica na física, tá? Na física clássica mesmo. Essa história é muito divulgada na física clássica. E aí, o astronauta, quando ele pisou na Lua, uma das coisas que ele quis realizar foi isso. Mas por que lá na Lua? Porque a Lua não tem atmosfera, tá? Então, na Lua não tem ar. E é por isso que um dos motivos pelos quais o astronauta ele usa aquela roupa, que é para ele ter ar para ele respirar, e como lá na Lua não tem atmosfera, não tem ar, lá não tem pressão atmosférica, que os seres humanos estão adaptados. Nós aqui estamos sujeitos, submetidos a uma pressão atmosférica querendo empurrar tudo que está de fora para dentro do nosso corpo. E tem uma pressão interna querendo tudo de dentro para fora. Isso causa um certo equilíbrio. Se fôssemos para a Lua desse jeito aqui, ó, sem nenhuma proteção, quando pisássemos no solo lunar, estaríamos expostos a sem ar, não teríamos oxigênio para respirar, e também uma pressão externa, zero. Mas a pressão interna do nosso corpo ainda estaria presente. Isso faz com que tudo que está dentro do corpo queira sair, porque eu não tenho a contrapartida do lado de fora querendo empurrar para dentro para poder equilibrar, que é o que acontece aqui na Terra. E aí a gente começaria a inchar, possivelmente os globos, o olho, né, o globo ocular sairia da caixa craniana e a pele nossa começaria a rachar, você iria inchar e você poderia estourar, tá? Estourar devido à ausência de pressão. Mas voltando, esse é só um comentário que também pode cair no Enem. Mas voltando aqui para a questão dos corpos de massas diferentes lá na Lua. Como não tem atmosfera lá não tem resistência do ar. Então, tanto o martelo de 1,320 kg quanto uma pena de 30 gramas apenas, quando abandonadas, as duas são puxadas para baixo com a mesma intensidade, com a mesma aceleração, que é a aceleração da gravidade lá na Lua, que é mais ou menos 1,65, 64 metros por segundo ao quadrado. Então, ó, esse martelo e a pena, o martelo está sendo puxado para baixo com uma aceleração de 1,6 aproximadamente. A pena está sendo puxada para baixo com uma aceleração de 1,6, que é a característica lá da Lua. Tá? Na superfície lunar é mais ou menos essa a aceleração. Logo, os dois, o martelo e a pena, vão cair juntos porque estão sujeitos à mesma aceleração. Aí você pode perguntar assim, mas Joadson, o martelo não é mais pesado do que a pena? Sim. Então, por ele ser mais pesado, o peso dele, a força puxando ele para baixo é maior? Sim. E por que ele não cai primeiro? É porque ele tem muita massa. Aí ele necessita de uma força maior, mas é só para ele cair com a mesma aceleração da gravidade da pena. Então, o martelo, por ter mais massa, precisa de mais força.
a pena, por ter menos massa, precisa de menos força para que ambos caiam com a mesma aceleração, que é a aceleração proporcionada pela Lua. Como eu falei, mais ou menos 1/6 da gravidade daqui da superfície da Terra. Então, o que faz os dois lá no vácuo, lá na Lua, caírem juntos, seria a mesma aceleração, certo? Qual seria a nossa resposta aí? Olha aí, letra D. Belezinha? Vamos para a próxima, galera. 2018. A figura representa o esquema do encanamento de uma casa, onde se detectou a presença do vazamento de água em um dos registros. Ao estudar o problema, o morador conclui que o vazamento está ocorrendo no registro submetido a maior pressão hidrostática. Beleza? Vamos lá. Em qual registro ocorria o vazamento? Aí, ó, se a gente der uma voltadinha aqui, ele fala sobre maior pressão hidrostática. Hidro vem de água, né? Só que, assim, não é só água que vai fazer isso que eu vou explicar. Mas hidro vem de água, estática parada. Então, a hidrostática, na verdade, é o estudo dos fluidos em repouso, tá? Quais são as grandezas relacionadas ao estudo dos fluidos em repouso? Uma delas é a pressão. A pressão que os líquidos exercem sobre os corpos que estão mergulhados nele. Então, prestem atenção aqui, ó. Vamos supor que aqui é uma piscina assim um pouco funda, uma caixa d'água grande, né? Quando vocês, se vocês pensarem bem, ó, quando vocês vão tomar um banho no rio, ou tomar um banho numa piscina, que tem uma certa profundidade, assim, dos 3 metros, 4 metros de profundidade, que você dá aquele mergulhão, ó galera, e vai lá embaixo, o ouvido começa a doer, né? Aí se perguntar para você, por que meu ouvido dói? Aí o que a pessoa vai falar logo? Só, pô, é a pressão da água. E de fato é exatamente a pressão da água, porque ó, quando você dá aquele mergulho grande, que você olha para cima, né, mas não é preciso olhar para que isso aconteça, tá? Você olha para cima, você consegue perceber aquela quantidade de água imensa em cima de você. E o peso da água em cima de você, na superfície do seu corpo, exerce uma pressão, querendo empurrar tudo para dentro. Igual a pressão atmosférica, só que com mais intensidade, devido à água ser bem mais densa, ó, do que o ar. Então, quando você dá o mergulhão que eu falo, lá embaixo, aí a pressão, ó, tenta te esmagar. E o ouvido dói porque empurra o tímpano para dentro. E o tímpano é uma película bem sensível que fica aqui no ouvido, certo? A questão é de que depende essa pressão. Eu queria que nós fizéssemos um experimento mental, imaginássemos uma situação. Aqui é como se fosse uma caixa d'água gigante. E ela está fechada, porém ela está completamente cheia de água. Essa água, ela exerce um peso aqui, ó, no fundo do recipiente. Certo? Um peso aqui no fundo do recipiente. Esse peso nessa área aqui, ó, na área de baixo do recipiente, ó, deixa eu só ver aqui, ó, um negócio mais ou menos assim, ó, se esse aqui for cilíndrico, né? Ó, nessa área aqui de baixo, gente, ó. O peso lá nessa área, esse peso maior lá nessa área, exerce uma pressão. Como é que calcula a pressão? Pressão é a razão entre a força aplicada em uma determinada área. Gente, olha só que legal. A pressão vai ser tanto... Ó, pressão no numerador... Só fazer um comentário antes aqui de responder. Pressão no numerador e força aqui no numerador, em membros diferentes, ó. Aqui é o primeiro membro, né? Depois do igual é o que a gente chama de segundo membro, ó. Aqui está em cima e em cima. Quando está as duas em cima ou as duas embaixo, na mesma posição, nós dizemos que é diretamente proporcional, tá? Elas são diretamente proporcionais. Beleza. Quanto maior força, maior pressão. Quanto menor força, menor vai ser a pressão. Certo?
Beleza, isso é bem tranquilo, né? Quanto maior a força, maior a pressão. Quanto menor a força, menor a pressão. Por isso que quanto mais fundo você vai, mais água em cima de você, maior é a pressão. Tá? Agora eu quero chamar a atenção de vocês para essa segunda situação. Ó. Aqui é diretamente proporcional. E aqui, ó, uma no numerador e a outra no denominador. É inversamente proporcional. Então, quanto menor for a área, maior vai ser a pressão. E quanto maior for a área, menor vai ser a pressão. Aqui eu tenho alguns exemplos para dar para vocês. Se você pegar uma caneta assim, ó, tipo esse pincel, né? Você pega uma caneta, mas com a caneta é melhor, o pincel não dá para perceber muito não. Com a caneta você faz o seguinte, ó, você aperta um pouquinho os dois lados. Um lado aqui com o seu dedo na ponta da caneta e o outro lado aqui na outra extremidade da caneta. Quando você faz essa força, tanto esse dedo quanto o outro estão fazendo a mesma força na caneta, porém esse dói mais. Por que que esse dói mais? Que a força está sendo aplicada nessa área menor. Olha aí, ó. Quanto menor for a área, maior vai ser a pressão. Então a ponta, por ter a ponta, exerce uma pressão maior no seu dedo. É o que faz doer. É uma das explicações. Perceba mais um negócio. Quanto maior for o poder de corte de um equipamento, de uma faca, por exemplo, assim, um objeto. Dos objetos cortantes, vamos citar alguns. Ó. Você tem faca, você tem facão, você tem estilete, você tem bisturi. Deles, qual é o que tem maior poder de corte? É o bisturi. Por quê? Dentre eles, o bisturi é o mais fino. Então, quanto mais fina for a região que vai servir para corte, quanto mais fina ela for, menor é a área. Quanto menor for a área, maior vai ser a pressão. Como eu falei, ó, são inversamente proporcionais. Quanto menor for a área, maior vai ser a pressão. Quanto maior a pressão, mais fácil cortar. Vamos, outro exemplo. Vocês já assistiram filmes que as pessoas vão andar na neve? O que elas colocam para andar melhor na neve? Ela coloca um calçado que parece com umas raquetes. Esse calçado que parece com as raquetes é para aumentar a área de contato. Se a área aumenta, a pressão exercida por você na neve diminui, aí você afunda menos. Quanto maior a área, menor é a pressão. Entenderam? Mais uma coisa para eu explicar para vocês, porque todas essas aplicações elas podem cair no Enem. Existem veículos que são fabricados para ser utilizados em locais bem acidentados, como os off-roads que falam, né, os fora de estrada, e também nós temos os tratores, diversos tratores. Mas percebam o que os automóveis fora de estrada e os tratores eles têm em comum com relação aos seus pneus, os seus pneumáticos. Todos eles têm pneus bem largos. Quanto mais largo for o pneu, maior é a área de contato, menor vai ser a pressão que o pneu exerce sobre o solo, menor é a possibilidade desse carro afundar, tá? Então é isso, ó. Pressão e área são inversamente proporcionais, são os comentários aí da questão. Como eu falei, né, a gente não vai só responder a questão, nós vamos falar várias coisas em cima disso, tá? E com isso a gente se prepara mais ainda do que só resolver as questões. Agora voltando para a pressão hidrostática, isso aqui é a fórmula de pressão geral. Aí eu vou aqui, ó, pressão hidrostática, só para dizer para vocês de onde que saiu. A força que essa água está fazendo aqui no fundo é o peso dela, dividido pela área. Poxa, olha, o peso é a massa vezes a gravidade. Isso dividido pela área. Tem uma coisa que a gente estuda tanto na física como na química, que é a densidade. Densidade é a massa dividido pelo volume. Se nós fizermos meios pelos extremos, a massa vai ser a densidade vezes o volume. Vou substituir bem aqui, ó. Então, pressão vai ficar assim, ó.
No lugar da massa, eu vou botar densidade vezes volume. Ó. Densidade vezes volume vezes gravidade. Tudo isso dividido pela área. Joás, eu preciso saber isso tudinho? Não. É só para eu poder mostrar para vocês como foi que a gente chegou no resultado final. Ó, volume de um sólido como esse, ó, o volume é a área da base, que é essa área bem aqui, ó, vezes a altura dele. A altura do líquido aqui, ó, do recipiente, por exemplo. Então, no lugar de volume, eu vou botar a área da base vezes a altura. Aí vai ficar assim, ó. Densidade, volume é a área da base, vezes a altura, vezes a gravidade, tudo isso dividido pela área. Aí, galera, ó, cortar rapidão aqui, ó, pam. Aí vai ficar assim, ó, a pressão exercida por uma coluna líquida, a pressão exercida por uma coluna de fluido, pode ser líquido ou gás, mas no líquido é mais perceptível, é dada pela expressão, ó, D vezes G vezes H. Agora ficou simples, ó. Pressão hidrostática. O professor já deu aula disso para vocês, falou assim, ó, DGH. Então, gente, a pressão exercida pelo líquido, ela depende de quê? Da densidade da água, densidade do líquido. Falei água por causa da questão. Depende de quê? Da gravidade. E depende desse H. Esse H é a profundidade do líquido. Então, quanto mais profundo tiver, maior vai ser a pressão. Beleza? Então, professor, o chuveiro lá da minha casa é muito fraquinho, eu abro assim, fica quase que pingando. O que eu poderia fazer? Aí tem que falar com seu pai, sua mãe ou o responsável para tentar pegar essa caixa e colocar o mais alto possível, a caixa d'água. Porque quanto mais alto for, maior vai ser a profundidade do seu chuveiro em relação ao encanamento. Maior vai ser a pressão. E aí ele pergunta aqui pra gente, ó. Em qual dos registros aqui a pressão é maior? Aí a gente tem que procurar o registro que está mais para baixo, certo? Deles, o que está mais para baixo aqui é o registro número 2. Apesar de ter essas curvinhas aqui, gente, ó, mas a água ela faz pressão em tudo. Então, quanto mais para baixo for, maior vai ser a profundidade, maior vai ser a pressão. Logo, o registro aí que está dando problema deve ser o registro número 2. Vamos ver? Beleza, deu certinho. Tá? Viu como é rápido a nossa aulinha? Já encerrou a primeira. Nós temos mais, tá bom? Mas a gente fica por aqui nessa primeira aula. Eu espero que vocês tenham gostado e acompanhem todas, tá? Tchau, tchau. Até a próxima.